Vamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre as perspectivas do mercado de trabalho no pós-pandemia, com o aumento do desemprego e as mudanças no perfil dos empregos ofertados, até pela incorporação de novas tecnologias. Eu converso com a Janaína Feijó, que é pesquisadora da FGV IBRE. Janaína Feijó, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, telespectadores. Gostaria de agradecer o convite por estar aqui conversando um pouquinho sobre mercado de trabalho com vocês. Pois é, eu que agradeço a sua participação e suas informações, porque a gente tem visto uma recuperação aí do mercado de trabalho, né, nos últimos levantamentos, tanto do CAGED como do IBGE. Agora, eles mostram um avanço, principalmente da informalidade. Então, há uma precariedade nesse processo de retomada do mercado de trabalho. Eu queria saber como é que você vê esse processo, porque ao mesmo tempo que a gente tem empregos de pior qualidade sendo criados, a gente tem vagas que não são ocupadas por falta de mão de obra adequada, qualificada. Então, são dois extremos, não é? Isso, justamente. O que as estatísticas têm mostrado é que durante a pandemia, os trabalhadores de baixa educação, de baixo nível educacional, eles foram os mais afetados em termos de perda de emprego. Então, não apenas eles perderam seus empregos, como eles saíram da força de trabalho e tivemos uma queda sem precedentes da nossa força de trabalho no ano de 2020. Então, o que tem acontecido desde o final de 2020 é que esses trabalhadores eles têm voltado para o mercado de trabalho, procurando se realocar, se recolocar, e aí eles têm enfrentado uma série de dificuldades, porque o mercado de trabalho ele acabou mudando devido às necessidades de mão de obra um pouco mais qualificada, principalmente relacionado aos serviços de TI, de tecnologia da informação. Então, o que a gente percebe é que esses trabalhadores que estão voltando para o mercado de trabalho, eles têm baixo nível educacional, não conseguem se realocar, e a única forma de eles conseguirem desenvolver alguma atividade, algum tipo de remuneração, é através da informalidade. Então, de um lado, nós temos um alto número de pessoas procurando emprego, sem o conhecimento que o mercado tem procurado, e o mercado, pelo outro lado, está demandando e procurando trabalhadores cada vez mais qualificados na área de TI. Porque aqueles que estavam empregados, eles foram se ajustando, inclusive, às novas tecnologias, a novos métodos que foram adotados. O home office exigiu muita adaptação e incorporação dessas técnicas. E foram surgindo, na verdade, novos cargos, novas funções. Então, quem estava fora ficou mais defasado. E a gente já tinha uma defasagem, um problema de qualificação no Brasil, né? Isso, o que nós observamos é que a pandemia, ela acelerou uma tendência que já estava em curso, que eram as novas relações de trabalho e as novas necessidades do futuro do trabalho. Como iria se configurar o emprego no futuro? Seriam empregos que demandariam mais conhecimento, tanto técnico como também conhecimento socioemocional. E nesse ponto, nós percebemos que, durante a pandemia, as pessoas fizeram uso maciço de ferramentas digitais e também ocorreu inovações tecnológicas no campo da biomedicina, através da expansão dos deliveries, utilização em massa dos aplicativos de comunicação. Então, todos esses processos foram acentuados e algumas tendências que já vinham sendo observadas, como a redução de postos de trabalho relacionados a tarefas repetitivas e operacionais, se concretizou. Então, a gente percebe que essas atividades, essas ocupações, cada vez mais elas tendem a ser automatizadas. Então, o mercado de trabalho ele passa a demandar trabalhadores com perfis mais versáteis, tanto em termos técnicos quanto em termos socioemocionais. Agora, você vê uma melhoria do mercado neste ano, além da recuperação de vagas, redução do desemprego, melhoria da oferta de vagas em termos salariais, a colocação daqueles profissionais. Eu queria até citar um exemplo, por exemplo, muitos deixaram, que estavam desempregados, partiram para trabalhar em aplicativos e agora retornam para o mercado de trabalho buscando vagas mais relacionadas à atividade anterior, à experiência profissional. E aí, como é que fica esse processo de evolução da oferta?
O que nós temos visto é que a oferta de trabalho ela tem sido mais voltada para o serviço de TI. Então, há uma procura crescente por desenvolvedores de softwares, desenvolvedores de produtos, profissionais relacionados ao marketing digital, especialistas de logística. Então, essas ocupações elas estão crescentes e há muitas vagas para serem ocupadas. Então, esses profissionais que saíram do mercado de trabalho e agora estão tentando voltar, eles precisam estar atentos a essas mudanças e tentar se requalificar através de especialização e cursos de capacitação para tentar se adequar a essas novas ofertas que o mercado está fazendo necessário. Agora, Janaína, para quem tem atraso mesmo na formação educacional, formação profissional, aquele trabalhador mais de serviço básico, braçal, ele encontra vagas hoje? Como é que você vê a perspectiva de recuperação? Olha, ele encontra sim vagas, mas nós não podemos deixar de notar que essas vagas, muitas vezes, elas têm caráter informal e elas também oferecem remunerações mais baixas. Então, de certa forma, ele consegue ali estar empregado, mas sem proteção social, sem direitos trabalhistas e estando muito suscetível às oscilações da economia. Então, nós dizemos que o mercado de trabalho ele tem se recuperado, mas ainda num nível muito frágil, porque esses trabalhadores, eles dependem muito do andamento da economia. Aquelas pessoas que têm um nível educacional um pouco mais alto, elas vão conseguir se qualificar, fazer uma especialização e conseguir se reinserir no mercado de trabalho, ofertando salários maiores. Agora, independentemente da pandemia, a gente já tinha uma tendência que acabou se acelerando, que é a pejotização, que é o trabalhador por conta própria, até com registro, tem os MEIs que dão aquela ideia de empreendedorismo, mas na verdade é informalidade, é um trabalho informal em que a pessoa é responsável, ela não tem certos direitos trabalhistas, não é? O que acontece é que nós temos, de fato, uma evolução dos microempreendedores, mas grande parte desses microempreendedores, eles podem também estar desenvolvendo algum tipo de trabalho, de serviço prestado à pessoa jurídica, que é o que nós chamamos de pejotização. Quando a gente olha só para o microempreendedorismo, a gente diz que é algo benéfico, porque o empreendedorismo ele traz dinamismo para a economia, ele tem a capacidade de potencializar a geração de emprego. Agora, a pejotização, nós precisamos analisar um pouco mais de cuidado, porque ela pode gerar alguns incentivos distorsivos e também gerar desigualdade na questão da tributação. Então, você considera que dois indivíduos que têm o mesmo posto de trabalho, mas um é pejotização e o outro é carteira de trabalho, eles estão contribuindo diferentemente, estão pagando tributos diferentemente. Então, isso gera uma certa distorção e a gente precisa olhar com mais cuidado e mais atenção para esses números. Janaína, para encerrarmos, a gente falou desse avanço tecnológico que acaba levando à abertura de novas vagas, com um novo perfil exigindo mais qualificação, mas a gente vê, por exemplo, no caso de aplicativos de entrega, que há testes no mundo para fazer entregas, por exemplo, com veículos que não têm motoristas, ou então através de drones. Isso vai reduzir ainda mais a oferta de emprego. É uma outra evolução que acaba substituindo a mão de obra, o trabalhador, pela tecnologia, não é? Mas a gente precisa ressignificar essa relação entre homem e máquina, porque à medida que vai ocorrer substituição de pessoas por máquinas em tarefas repetitivas e operacionais, novas ocupações vão surgir. E é por isso que nós precisamos estar atento a essas mudanças no mercado de trabalho para poder identificar quais são as oportunidades e redirecionar todas essas pessoas que estão desempregadas, que estão precisando passar para uma requalificação, para que elas tenham e façam um curso que vale a pena, que no final vai dar empregabilidade, que vai aumentar a empregabilidade, porque senão nós vamos estar nadando no seco. Do que adianta a pessoa se profissionalizar em um curso, em uma área, no qual ela não vai ter trabalho. Então, a demanda e a oferta ela precisa andar colada. Então, ela tem que conviver com as dificuldades de curto prazo, que é o mercado ainda retomando, dependendo da atividade econômica, mas essa evolução tecnológica que passa por todos os setores, né?
De fato, independente se a pessoa está empregada na área de TI ou não, nós percebemos que durante a pandemia, parte dos processos foram digitalizados. Então, independente da profissão, a pessoa precisa estar antenada, precisa se reciclar, precisa aprender como inserir essas novas ferramentas digitais e como tirar proveito disso. Perfeito. Nós ouvimos a Janaína Feijó, que é pesquisadora da FGV IBRE. Janaína, muito obrigada, uma boa noite. Obrigada, boa noite. Vocês.